Ixi, agora eu não lembro qual é o meu login no EAD Box. Às vezes é seu e-mail normal. Não vou conseguir logar não, porque eu não tô lembrando a senha, eu teria que colocar esquecer senha. Ixi. Ainda mais agora eu dirigindo, tá complicado. E dirigindo não mexe com essas coisas não, que é perigoso. Eu vou te dar a foto aqui e já Ah, vai aparecer lá e como você sim, está falando, vai aparecer eu sua vou imagem. Vai. deixar só na aula. Aham. Tá ok, professor, eu agradeço, hein? É Rafael, né? Piccolo. Isso, Pera aí, continua isso, falando aí, porque aí dá para eu isso. tirar a foto, vai ser seu nome aqui. Aí, pronto. Faz enquanto eu, certo? Tá ok? Vixe, isso que é prova real. Vou deixar a imagem normal mesmo, que aparece enquanto eu falo. Tá certo. Toma cuidado aí no trânsito aí, hein? Não, sim, eu não tô mexendo no aparelho não, enquanto eu tô dirigindo. Tá certo. Rapaziada, moçadinha de hoje, é mais uma. Fala aí, Patrick, boa noite. Gente, a prova vai ser liberada, pelo que eu entendi que a Priscila colocou, é assim, ela vai ser liberada a partir das 20 horas de hoje. E vai ficar até as 20 De horas de hoje? amanhã. De hoje não, de amanhã. Então, aí, no caso, amanhã a gente não tem aula. Porque hoje já termina as 4 aulas que nós teríamos. E com isso a gente vai finalizar o nosso trabalho hoje. E amanhã vocês vão ter um pouco de folga só para estudar para a prova. Tudo bem? Para vocês ficou alguma dúvida com relação à matéria, alguma coisa assim? Deixa eu ver se consigo aqui, peraí. Eu mandei aí o endereço do EAD Box, eu não sei se para vocês é o mesmo que está aqui. Vou repassar aqui. Esse segundo, o primeiro não vale. Vou até apagar o primeiro aqui para não dar problema. É esse segundo que vocês vão utilizar para entrar no EAD Box da escola. Boa noite, Kathleen. Boa noite, professor. Tudo bem com você? Tô bem, senhor. Tudo bem. Boa noite, Natasha. Boa noite, Élia. Tudo bem? Tudo bem. Ficou alguma dúvida da matéria passada? Não, por enquanto aqui tá tudo tranquilo. Tá, joia. Só vou retomar uma parte lá da apostila, que eu achei corretamente lá o trabalho que a gente precisa fazer com ele. A gente encerra fazendo ah, o- aqueles exercícios que dá da apostila de exercício para vocês. Ok. Essas fotos que eu tiro dos nomes de vocês, eu tenho colocado lá no grupo dos professores lá da Sky Leader, para identificar que vocês têm aparecido nas aulas. Vamos puxar aqui. Está aparecendo a apostila para vocês aí? Tá sim, professor. Beleza. Bom, essa parte que a gente tinha até comentado que era um pouco de texto demais, eu acabei pulando essa parte aqui de máquinas, que ela é interessante e ela tem o cálculo. No caso aqui na condição, para que servem essas máquinas? Ela serve como um apoio para a gente realizar trabalho. Então, nessa condição, é um dispositivo complexo, mas que precisa esse dispositivo para que a gente possa desenvolver um trabalho com mais facilidade e com menos esforço. Na condição existem os dispositivos mais complexos, são os motores, no caso um gerador elétrico, por exemplo, e as mais simples que são as engrenagens e as polias. No caso, você vai levantar um peso, vai fazer alguma coisa nesse gênero, as polias ajudam bastante.
é como uma alavanca. Então, o sistema de polias permite a elevação de uma carga, exercendo uma força bem menor. Normalmente, quando você tem uma polia, ela divide em dois o valor do esforço. Então, ao invés de você fazer 100 newtons, você acaba fazendo 50 para levantar um elemento de 100. Por quê? Porque aí a primeira corda e a segunda são divididas. A mesma corda, só que passando pela polia, ela se torna duas. Então, você fica dividindo por dois o peso que você está levantando. Então, para um peso 100 newtons, a gente trabalha 50. Então, já evita um verdadeiro esforço nessa condição. E aqui nós temos uma explicação mais detalhada. A roda e o eixo, atalho e o conjunto de polias e engrenagem podem ser considerados como alavancas. Por quê? A alavanca é uma maneira de você suspender alguma coisa, elevar alguma coisa, de maneira mais simples. E como é que funciona a alavanca? A alavanca ela tem três partes básicas que são fundamentais para a gente entender essa brincadeira. E quais são essas partes fundamentais? O apoio F é onde está sendo o ponto de apoio da alavanca. A força ou esforço, que é onde você está aplicando a sua verdadeira força ali naquela alavanca para que você possa suspender o objeto. E a própria resistência do objeto, que vai trabalhar com o peso que ele tem e com as condições dele. Então aqui nós temos essa situação nesse desenho. Nós temos dois braços, é o mesmo braço da alavanca, só que ela é dividida em duas partes. O A maiúsculo, onde eu tenho a aplicação da força, do esforço físico aqui. O ponto de apoio, onde divide esse braço em duas partes. E o braço da resistência, que é o A minúsculo. E a própria resistência, que é o peso do objeto. Então, nessa condição, você tem esses três elementos chaves aqui. O que acontece nessa brincadeira, nessa situação toda aqui, é que você vai ter uma aplicação de um elemento simples, que é a alavanca, e quando você tem essa aplicação desse elemento, você consegue, dependendo do ponto de apoio e a distância do braço de aplicação do esforço, você tem condições de levantar pesos extraordinários. Hoje em dia, no mercado, por exemplo, quando eles vão trazer os alimentos ou os materiais, os produtos para serem vendidos, eles não vêm lá com 2, 3 caixas. Eles vêm com um carrinho que faz exatamente o esforço que a gente faria para suspender aquela grade completa. E aí, então, aquele carrinho é uma máquina que envolve tanto a alavanca quanto a própria condução do produto. E aí nós temos 3 classes de alavancas. Essas 3 classes de alavancas são: você ter aqui a de primeira classe, em que o ponto de apoio é central à barra que faz a própria alavanca. No caso que você poderia pegar como, por exemplo, aquele brinquedo que muita gente gosta de brincar, para gangorra, uma pessoa de um lado ou pessoa do outro. E o ponto de apoio no meio, dividindo exatamente no meio os dois braços, tanto de resistência quanto de esforço. Então aqui você tem o esforço aqui, o ponto de apoio e o peso. Se o esforço for igual ao valor do peso, então você vê que aqui está indo para baixo e o esforço também. Então estão diretamente proporcionais. Se o esforço for no mesmo valor do peso, então acontece ele ficar em equilíbrio. Isso é, ficar no nível, a barra ficar totalmente paralela ao chão. A segunda classe, a gente tem aqui o ponto de apoio e logo em seguida nós temos o peso. Então, onde está a nossa resistência aqui? Está justamente entre um e outro aqui, entre o peso e o ponto de apoio.
E o esforço está bem afastado de ambos os dois. Essa é a segunda classe. A terceira classe nós temos o ponto de apoio empurrando a barra para baixo. Você tem aqui o esforço no meio, mais próximo do peso e o próprio peso colocado com a direção para baixo. Nessa condição que nós temos aqui, essas três classes vão ser explicadas melhor aqui embaixo. Então, você tem aqui a alavanca de primeira classe. Você tem a condição, o apoio está localizado entre o esforço e a resistência. Como mencionado anteriormente, a gangorra é um bom exemplo de alavanca de primeira classe. A quantidade de peso e a distância do apoio podem ser variadas para uma adaptação às necessidades. Outro bom exemplo são os remos de um bote. O pescador, na figura 7.25, aplica esforço nos punhos nos remos. O apoio do remo funciona como apoio da alavanca e a água atua como resistência a ser superada. Então aqui você tem essa condição de alavanca de primeira classe. Já da segunda classe, ela vai trabalhar com um carrinho. Então você tem aqui o ponto de apoio, que está bem no centro da roda. O braço da resistência, que é entre o ponto de apoio e a caçamba da carga. E o braço de esforço, que é justamente onde dá aqui o ponto do braço de resistência até a pessoa. E a alavanca de terceira classe, existem ocasiões em que é desejável acelerar o movimento da resistência, mesmo quando uma grande quantidade de esforço tenha que ser usada. As alavancas que auxiliam na execução disso são de terceira classe. Então, aí nós temos essa condição aqui. Você tem o ponto de apoio F, você tem aqui o ponto de esforço, justamente formando nessa posição próximo ao de apoio, e o de resistência está lá com o peso bem na ponta da barra. O que a gente faz aqui? A gente aplica o esforço aqui, subindo esse elemento, subindo esse braço. Nessa condição, você consegue, com o peso bem mais afastado, você consegue fazer a angulação do ponto da barra onde ela está, o ponto inicial que ela está, a esse ponto tracejado. Então, nessa condição, você consegue fazer uma boa distância, um grande movimento com relação ao peso. Então, essa aqui é uma alavanca de terceira classe. Agora, onde que está a brincadeira aqui para a gente funcionar melhor? Está justamente nessa identificação depois desse desenho. Então, aqui você tem um peso de 300 libras, que tem 2 pés de braço de resistência, que conta do meio da peça até o ponto inicial de apoio. Então, aí você tem um braço de esforço. A posição do esforço vai suspender essa carga. E aqui você tem, então, essa condição. O que eu vou trabalhar com isso daqui? Nós vamos calcular por essa equação que nós vamos desenvolver o cálculo dessa brincadeira. Quanto de esforço vai ser utilizado aqui para que ele possa suspender esse peso. O L maiúsculo é o comprimento do braço do esforço. O L minúsculo é o comprimento do braço de resistência. O R é a própria resistência e o E é o esforço. Então, nessa condição aqui, o que ele está na situação de exemplo para a gente? Se um ponto F está colocado a 2 pés do centro do peso, um comprimento de 6 pés da barra fica sendo o braço de força. O comprimento de 6 pés é 3 vezes mais longo que a distância do ponto de apoio ao centro do peso. Com o esforço de 100 libras de E, o peso de 300 libras pode ser levantado, uma vez que o comprimento do braço de esforço foi multiplicado por 3 vezes. Então, essa é uma situação que é possível acontecer fazendo com o uso da alavanca.
Você fez o cálculo aqui. Aí você tem essa condição dessa outra alavanca. Então você está abrindo aqui uma lata em que você tem o ponto de resistência, o ponto de apoio. Aqui você tem 1 polegada de resistência e 5 polegadas de braço de esforço. Então aqui o que acontece? Se a distância da borda da lata à borda da tampa é 1 polegada, que força deve ser aplicada à extremidade da barra? Então como é que eu vou responder isso? Eu vou trabalhar com essa proporção e essa proporção vai me dar o resultado que precisa saber de quanto de força de esforço vai ter que ser feito na barra. Então nós temos lá 5 está para 1. Quem que é esse 1? 5 polegadas, que é o braço de esforço, está para 1, que é o braço de resistência. Assim como 50, que é... Cadê aqui? 50 libras, que é aqui a resistência, sobre o esforço. Então, o esforço vai ser igual a quem? 50 vezes 1, dividido por 5. Então, você tem que... O esforço vai ser de 10 libras para que você possa abrir essa tampa. Tirar essa tampa dessa lata. Isso acontece muito quando você trabalha com lata de tinta. Você vai fazer uma... Vai pintar alguma parede, vai pintar alguma coisa assim, você tem que fazer esse tipo de situação. Você não danifique a lata, você possa tampá-la novamente. E aqui um outro exemplo, aqui está falando do carrinho de mão. Então, você tem aqui o comprimento do braço de esforço pelo braço de resistência, a resistência para o esforço. Então, você tem 4 para 1, 200 para E. Isso, então, vai dar E igual. Você vai fazer 200 vezes 1, 200 dividido por 4. 4. Vai te dar 50 libras. Enquanto multiplica em X. Isso. Porque isso aqui é uma Isso proporção. É isso mesmo. Isso aqui é uma proporção. Então, pela proporção, ela dá o que pra gente? Ela dá que você vai precisar fazer a multiplicação em X aqui. Que esse daqui é do carrinho de areia que a pessoa está carregando lá. Uhum. Deixa eu puxar aqui a luzinha para a gente. Só para a gente fazer esse cálculo de maneira mais visível. Que você vai ter L, R, aí embaixo você vai ter L minúsculo e o E. Então, quando você tem essa proporção, o que que acontece? Você vai ter isso daqui. Você vai ter essa condição. Multiplica. O L começa a proporção, o E termina. Então, eles são chamados de extremos. Então, a multiplicação dos extremos tem que ser igual à multiplicação dos meios. Então, você vai ter isso aqui. L vezes E tem que ser igual L minúsculo vezes R. R. E aí, dependendo de quem você está procurando, você isola ele. Como é que eu isolo? Tirando a variável que eu já tenho. Naquela condição, nós estamos buscando a letra E. Então, L que está aqui multiplicando vai passar dividindo. Então, aqui vai ficar com E igual L vezes R. Dividido por L, maiúsculo. Aí você tem a fórmula mais simplificada. E aqui você pega os elementos que você tem lá e joga na equação. Então, E vai ser igual. Nós tínhamos lá, agora eu perdi aqui. 4,200. Então, aqui você vai ter 1 vezes o R
É isso mesmo. O que acontece nessa situação? Uma vez 200, Vezes dá 200. 200. Aí você vai dividir isso em 4 partes. 50. E aí você tem... Lá eles colocaram o nome completo, mas você pode colocar só. Não é obrigatório colocar tudo. Coloca só o LB que está correto. Tudo bem? O terceiro aqui fala sobre alavanca de terceira classe. Mas todas elas usam as mesmas fórmulas. No caso, ele está falando do braço da pessoa. Então, do cotovelo até a palma da mão são 18 polegadas. Então, aí você tem o braço de esforço. E aí você tem o peso de 10 libras. E aqui você tem o 1, que é a distância do punho até a mão. Então você tem lá, 1 está para 18, assim como 10 está para aí. Então você vai ter lá 18 vezes 10, 180 libras. Multiplicando aqui em cruz, ou uma vez qualquer coisa é a própria coisa, uma vez E vai dar o próprio E, e 18 vezes 10, 180 libras. 80. Certo? Sim. E aqui, no caso, essa vantagem mecânica das alavancas. Tudo tem que ter uma vantagem, tudo precisa ter um motivo. Na condição, essa vantagem ela é dada por MA. Cadê aqui? Resistência à vantagem mecânica. Então aqui você tem, em geral, é um problema envolvendo o carrinho de mão, com um esforço de 50 libras, sobrepõe o peso de 200 libras de areia. Então quer dizer que você está fazendo aí por... Está dividindo em 4 partes aquele peso todo que você tem ali no carrinho. Nessa condição, o esforço foi aumentado 4 vezes. Então, a vantagem mecânica conseguida, utilizando-se o carrinho de mão, é igual a 4. Aí, como é que você pode provar isso? MA vai ser igual a resistência dividido por E. A resistência são 200 dividido por 50, que foi determinado no cálculo anterior. Fazendo a divisão, você tem, cortando os seus zeros, você vai ter 20 dividido para 5, vai te dar o valor 4. Então, essa é a vantagem mecânica que você obteve aí. Que você pode até juntar os dois cálculos. Você tem aqui L por L, R por E. Então, você calculou o E, L vezes R, dividido pelo L do braço de esforço. O que acontece nessa condição? Nós vimos lá no processo da situação problema, em que tínhamos o seguinte: o braço de esforço vale 4, o braço de resistência vale 1. Aí você tem a resistência igual a 200, e aí ele quer o esforço por essa equação. Você voltando lá no carrinho, a gente tem o seguinte: cadê o carrinho de mão aqui? Os elementos são dados em pés. Então você tem aqui 4 pés e 1 pé. A resistência e o ponto de apoio. Então aqui nós temos E, L vale 1, vezes 200, dividido para 4. E vai ser igual 200 50. dividido para 4. O E foi 50. Nessa condição, libras. E a vantagem, você vai só pegar a vantagem mecânica, você vai pegar o valor de R e dividir por E. Vai comprovar que você dividiu o elemento em 4 partes. Você tem 200